Graça e paz. Queria estar lendo dois capítulos, no capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de Deus, de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, perseguição ou fome, nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Agora vamos continuar com o capítulo 9. Soberania de Deus. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e com constante angústia em meu coração. É o Paulo falando. Pois eu também desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o meu povo de Israel. Dele é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensamos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram por todos a serem filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendências de Abraão. Aqui tá falando que você tem que, assim, se aprofundar um pouco mais na história, pedir um auxílio aí da internet para entender o contexto, mas tá falando que o filho de Deus são aqueles que creem no Senhor, aqueles que o Senhor escolhe, né? E esses não necessariamente foi por um laço de sangue, né? No caso aqui tá falando que Deus tinha escolhido Isaac e que Deus mostra que foi o filho da promessa, não o que o homem tinha escolhido, né, por sua própria vontade naquele tempo. Pois, assim, ao versículo 9, que a promessa foi feita no tempo devido, virei novamente, a Sara terá um filho, porque antes, né, eles tinham tentado dar um jeitinho e que a Sara, né, mas Deus cumpriu a promessa que ele já tinha feito para Abraão. E esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, que foi o pai Isaac, né? Os filhos da Rebeca. Mas que a Rebeca tivesse os gêmeos, os gêmeos, versículo 11, nascessem ou fizessem qualquer coisa, boa ou mal, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obra, mas por aquele que chama, foi dito a ela:
O mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira alguma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então ali Deus já escolheu, né? E ele fala para Rebeca que Jacó seria por quem ele ia escrever a história. E aí, dessa descendência, né? Por isso, não depende do desejo, versículo 16, ou esforço humano, mas da misericórdia de Deus, pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Versículo 18. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, endurece a quem Ele quer. Mas, 19. Algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste sua vontade? Mas quem é você, o homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O olheiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para fins honrosos? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e torna conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de iras preparados para destruição? Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia que preparou antemão para glória? Ou seja, a nós a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias: chamarei o meu povo a quem não é meu povo, e chamarei a minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Aí vamos parar por aqui, senão vai ficar muito grande. Mas ainda tem mais. Esse versículo tem muito mais. Capítulo tem muito mais versículos. Duas coisas aqui que me chamam muita atenção no dia de hoje, né? Primeiro é que propósito Deus chama Faraó, né? Quando ele diz: eu levantei com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Eu estava estudando sobre isso e Deus poderia ter matado todo mundo do Egito, mas Deus usa esse homem. Olha como ele diz: em nenhum capítulo da Bíblia eu procurei, está escrito isso. Eu levantei com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Gente, imagina Deus vira para você e fala isso. Não é uma coisa linda Deus falar: você é chamado para me mostrar o meu poder para que o meu nome seja glorificado em toda a terra. Deus, ele nos chamou para fazer isso, mas aqui nesse versículo tá falando que Deus fez isso pro faraó. E por que não tá falando que... Eu fiquei pensando, por que não tá escrito explicitamente que o poder dele, ele tem esse propósito para nós, para todo mundo? Só que foi pro faraó aqui, né, nesse versículo. Mesmo nós sabemos que Deus faz isso conosco, né? Porque o poder de Deus, ele não é para ser exibido de qualquer forma, não é para ser exibido, para mostrar que ele é muito maravilhoso, para se exibir. Todo o poder de Deus, ele tem um propósito, e esse propósito é para trazer salvação, redenção, justificação na vida de uma pessoa. E muitas vezes a gente quer usar o poder de Deus para se aparecer, para ser o popstar da galáxia. Mas não é esse propósito que Deus faz e nem que ele opera.
o seu poder. Aqui foi um momento em que ele precisou fazer dessa forma. Mas não quer dizer que todas as vezes ele vai fazer dessa forma para poder ficar, porque eu e você quer se exibir com o poder de Deus. Não, então eu entendi que o poder de Deus não é para exibição, é para um propósito de cumprir a missão que ele já tem há muito tempo, de salvar e justificar a pessoa que está perdida. Outro ponto interessante é que Jesus me traz o Espírito Santo, assim, é que aqui no versículo 8 está escrito assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que o predestinou, os chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, também glorificou. Essa parte aqui, predestinados, existe muita conversa sobre isso. E, tipo, é assim, eu ficava pensando, predestinado, é que geralmente quando se fala disso, a pessoa pensa que assim, de forma que não é a forma verdadeira. Então Deus escolheu uns e não escolheu o outro. Escolheu esse aqui para ser bom e aqueles para ser ruim e já ir pro inferno. Não, não é isso que eu entendo aqui, que Deus está me levando, me trazendo na memória. Esse versículo que me chama muita atenção é que eu tava orando esses dias, eu falei, Senhor, me faz ser como é que você é, me coloca as suas digitais, olha o tipo de oração, as suas digitais em mim. Porque eu pensando, parece que eu tô tão longe de ser parecido. E esse versículo, mas aí na mesma hora que eu tive essa oração, eu falei, nossa, que oração mais boa. Porque eu sinto, gente, que isso já, eu não preciso estar orando por isso, porque Deus já colocou em nós isso. O DNA de Cristo já tá em você, já tá em nós. Eu não preciso orar para que... Eu preciso orar para que eu me torne mais parecido com Ele. E a gente pensa dessa forma porque em muitas coisas nós somos falhas e necessitamos dos atributos de Deus em nós. E orar para que esses atributos dele sejam em nós é diferente de você orar para que ele registre em nós a sua marca, porque esse sentido de predestinou que está escrito aqui é que você já foi feito desde o começo, esse entendimento para ser imagem e filho de Deus. Essa era a vontade de Deus desde o começo. Então, assim, essa angústia que nós temos de não estar, na verdade, eu acho que o que mais nós falamos que é injusto é essa distância de Deus. É por nós termos essa angústia de não estarmos próximos de Deus fisicamente, podemos dizer assim, mesmo que espiritualmente a gente consiga sentir que Ele está conosco em todo momento. Mas aceitar que as coisas são do jeito que elas são agora, que tem um tempo, um propósito, até que nós se encontremos com Ele fisicamente. E essa não aceitação é que eu acho que leva a gente a fazer essas ideias erradas, né? Que Deus é injusto, porque Ele poderia ter feito diferente, porque Ele poderia já ter feito desde o começo de uma forma e ter feito de outra, mas Ele sempre, desde a criação, se revela e tem seu propósito e está do nosso lado, mas a gente não consegue, enxergar às vezes isso, né? E desde o começo, Ele já nos fez, desde o ventre da nossa mãe, predestinou. Ele já fez você filho.
né? É nesse sentido que eu vejo esse versículo.